Muito bem, galerinha, voltamos aqui com a nossa aulinha sobre iniciação científica. A gente agora vai fazer um resumo dos principais pontos que nós trabalhamos nessa aulinha de hoje, que foi muito boa para a gente entender aí como fazer uma pesquisa e como você, aluno, já pode começar a praticar isso aí na sua escola. Vamos aqui então para o slide para a gente ver? Muito bem, pessoal. Então a aula de hoje foi Iniciação Científica, parte 2. Tá? Aqui a gente falou sobre o básico, né? Sobre a forma com que você pode fazer pesquisa, que pode ser de uma orientação de pesquisa quantitativa ou qualitativa, né? A pesquisa quantitativa vai priorizar numericamente a frequência e a intensidade dos comportamentos através de métodos estatísticos. Então, a coleta de dados ela é estruturada e objetiva. Certo? Então, você vai ver aí que nessa forma de pesquisa qualitativa, né, os dados numéricos são a prioridade, tá? Então, o que vai ser possível extrair dessa pesquisa? Dados numéricos, estatísticos, tá? Quantidade das coisas, dos fenômenos e intensidade. Aqui na pesquisa qualitativa, ela já vai ser diferente. A pesquisa qualitativa está mais preocupada com o levantamento de dados que se referem às motivações de um grupo para compreender, interpretar determinados comportamentos. Ela também vai priorizar a opinião, as expectativas dos indivíduos de uma população, certo? Ela pode ser também exploratória, então ela não tem o intuito basicamente de buscar números nesses resultados. Pode ter números? Pode, mas não é a prioridade. Nesse caso aqui, muitas vezes o objetivo dela vai ser outro, né? Então a gente vai ter uma característica mais subjetiva, tá? Numa pesquisa qualitativa. E a gente também falou sobre as formas que você pode trabalhar um texto científico. Ele pode ser um resumo, um mapa conceitual, um fichamento ou uma resenha. Foi esses 4 que a gente escolheu para trazer para vocês. Tem outros, pessoal? Tem outros, mas esses são os mais utilizados nas escolas, né? nas aulas que vocês utilizam. Então, a gente trouxe para ajudar vocês aí a construir o trabalho que, porventura, possa surgir. Então, a gente começou falando do resumo, que o intuito dele é reduzir e abreviar as informações de um outro conteúdo, que pode ser um artigo, um capítulo de livro, pode ser um livro inteiro, pode ser uma coletânea, pode ser um texto, enfim. Aí a gente teve também o fichamento. O fichamento também é uma forma de trabalhar um texto em forma de resumo, só que você vai utilizar as fichas de armazenamento das informações pesquisadas. E aí você pode utilizar isso para organizar o seu trabalho, o seu tema, ou você vai fazer um seminário, você vai apresentar um trabalho. O fichamento é uma forma muito boa de você se organizar para apresentar, porque você vai dividir em categorias, em temas, você pode dividir em falas, ou até mesmo em citações de determinado conteúdo, de determinado texto. Outro também muito utilizado é o mapa conceitual. Porque o mapa conceitual hoje ele se torna uma ferramenta de estudo. Como eu disse para vocês, essa ferramenta é tão utilizada que tem empresas que vendem mapas conceituais para determinados grupos de estudo, lá o pessoal do direito, medicina, engenharia, né? Então, o mapa conceitual, eles são formas e estruturas esquemáticas que representam um conjunto de ideias e conceitos chave sobre determinado tema. Então, nesses conceitos chaves, você consegue entender a síntese daquele conteúdo, tá? E por último vem a resenha. A resenha é a produção de um texto de uma forma crítica, né? A partir de um livro ou de um documento em que pode ser bem explorado. Então, você pode utilizar esse método, essa ferramenta, para fazer resenha de tudo. Você pode fazer resenha de um filme, você pode fazer a resenha de um texto, de um artigo, de um livro, de um capítulo, de uma novela, de uma série, né? Eu lembro que quando eu estava na faculdade,
eu fiz uma resenha sobre um filme chamado Laranja Mecânica, que é um livro muito, assim, bastante interessante de extrair várias ideias, assim, para você falar. E aí eu trabalhei essa resenha e foi muito bom, porque foi ali que eu comecei a entender como que você pode trabalhar diversas ferramentas para obter o conhecimento. Então a resenha também é muito usada nos dias de hoje. E pessoas fazem resenha gravada, né? Resenha de filme, de jogos, de série. Hoje está aí no YouTube e muita gente utiliza essa maneira de aprender a atenção das pessoas, né? Muito bem. Então, gente, agora é a hora da atividade de sala. Vocês vão dar um momentinho aí para fazer, 15 minutos, e já já a gente está voltando para corrigir e fazer mais comentários sobre essa temática, tá bom? Então, aguarde um momentinho que já já a gente está de volta. Muito bem, galerinha, então voltamos aqui depois que vocês resolveram o exercício, essas perguntas aí propostas para vocês, para essa temática que é da iniciação científica. Lembrando, pessoal, que a gente já está chegando no final da unidade 1, né? A gente tem, se eu não me engano, essa é a última aula e a gente já vai para o início da unidade 2. A gente vai ter avaliação, tá, da unidade 1, vai ter recuperação, e aí a gente vai dar prosseguimento às outras aulas. Então, já fiquem atentos que já, daqui a poucos dias, teremos então a nossa primeira avaliação da unidade, tá bom? Então, gente, e aí, o que vocês acharam do exercício? Vamos aqui ver na tela quais são as perguntas da aula de hoje? Muito bem, vamos tirar as nossas dúvidas aqui. A primeira pergunta é o seguinte, vamos ler aqui comigo, não me deixe falando com as paredes, viu, pessoal? Por favor, vamos lá. A investigação quantitativa tem como campo de práticas e objetivos trazer à luz dados, indicadores e tendências observáveis. Deve ser utilizada para abraçar, do ponto de vista social, grandes aglomerados de dados e de conjuntos demográficos, por exemplo, classificando-os e tornando-os inteligíveis por meio de variáveis. A investigação qualitativa trabalha com valores, crenças, representações, hábitos, atitudes e opiniões. Adequa-se a aprofundar a complexidade dos fenômenos, fatos, processos particulares e específicos de grupos, mais ou menos delimitados em extensão e capazes de serem abrangidos intensamente. Bom, as ciências sociais lançam mão de métodos quantitativos e qualitativos, descritos sinteticamente no texto acima. Considerando essas definições, assinale a alternativa correta. Vamos aqui para as alternativas? Em ciências sociais, o pesquisador deve obrigatoriamente optar por pesquisas quantitativas ou pesquisas qualitativas, dada a incompatibilidade entre os dois métodos. A letra B, aqui tem um pequeno errinho de grafia, né? Porque aqui seria a letra B, aí ia repetir o A, mas é a B, tá? O método quantitativo, por utilizar instrumentos matemáticos, consegue aprender a totalidade das dimensões dos fenômenos sociais. Será, gente? Será mesmo? Vamos ver a letra C. O método de pesquisa da Survey se refere a um tipo particular de pesquisa social qualitativa. Nós nem falamos desse método Survey, né? Então, enfim. A principal característica da pesquisa quantitativa está em seu potencial de generalização dos resultados obtidos, desde que a amostra seja representativa. E a E, o estudo de caso é uma técnica clássica nas análises quantitativas. Vamos aqui para a resposta correta? Aí a gente já vê o que está pegando aqui nessa pergunta. É a letra D, pessoal. A principal característica da pesquisa quantitativa, quando a gente fala em quant, é o quê? Numérica, né? Numérica, estatística, né? Então, ela está relacionada com
potencial de generalização dos resultados obtidos, desde que a amostra seja representativa, né? Então, nesse tipo de pesquisa, pessoal, a gente tem aí uma preocupação para as ciências sociais para que não seja uma coisa muito genérica, porque a característica da pesquisa quantitativa ou numérica, ela é de generalizar, porque ela não vai se aprofundar em outras questões subjetivas. Não é o objetivo dela. Eu não estou dizendo que está errado, pessoal, mas é porque não é a característica desse tipo de pesquisa. Entendam uma coisa, não é a quantitativa melhor, nem a qualitativa. Sabe o que é melhor? Vai depender do tema que você escolheu. Então, não é que é o tema, não é que a técnica que define o tema. Pelo contrário, é o tema da pesquisa que vai definir a técnica necessária. Então, a pesquisa qualitativa, ela tem o potencial de generalização, mas é necessário para determinados tipos de pesquisa. Não é que ela seja errada, é porque é característica dela, tá? Então, é a letra D, certo? Vamos aqui para número 2. Bom, aqui a gente tem um quadro mostrando processo de uma pesquisa científica. Então, a gente tem um primeiro processo aqui, ó, que é a seleção da amostra. Você tem aqui um conjunto num grupo e você seleciona essa amostra, né? Essa amostragem, o pessoal chama de amostragem também. Pode ser grupo, né? Pode ser um grupo social, uma cultura, enfim. Aí você, a partir dessa amostra, você vai elaborar um teste do questionário. Você vai fazer um questionário de determinado tema, né? E aí você pode utilizar, além desse questionário, você pode utilizar entrevistas, né? Rodas de conversa, pesquisa participante. Você pode utilizar a própria internet para ajudar você, né? E aí você fez a seleção, aplicou o questionário, utilizou formas de abordagem e obteve os resultados. Os resultados foram esses. Só que esse não é o suficiente, a gente ainda tem um processamento desses resultados. Os processamentos é o quê? É a apuração, né? Novamente uma análise, ou talvez você tenha que descartar alguma coisa que não serve para aquela pesquisa, e daí, então, esse é o processamento até o resultado final, que pode ser virar análises estatísticas, resultados de tabelas e gráficos, né? Conclusões e recomendações. Que tipo de pesquisa está caracterizada nessa forma que a gente colocou aí? Amostra, aplicação, validação, processamento e esse tipo de resultado. Gente, presta atenção nos tipos de resultado para vocês entenderem do que eu estou falando. A gente falou isso aqui na aula, né? Vamos ver aqui as alternativas. É a pesquisa qualitativa, é a quantitativa, é a pesquisa de amostragem, é a pesquisa domiciliar ou é a pesquisa social? Gente, essa tá fácil, né? Vamos aqui para o resultado. É a pesquisa quantitativa. Por quê, professora, que a senhora está dizendo que é a pesquisa quantitativa? Porque está aqui, ó, os resultados as amostras do que foram feitos. Saem em estatísticas, tabelas e gráficos, conclusões e recomendações. Então, quando trazem dados numéricos, como está indicando aqui, gente, a pesquisa é quantitativa, tá certo? Foi difícil essa daqui, gente? Eu acho que pelo resultado não foi tanto, né? Então, parabéns aí para quem acertou. Vamos aqui para a outra pergunta de número 3. Bom, olha só. Dados observados e coletados em um ambiente natural, aqui são processos de uma pesquisa, tá? O pesquisador como instrumento principal é uma característica. A avaliação descritiva, preste atenção, hein? Avaliação descritiva, a abordagem da importância do significado que as pessoas dão às suas experiências de vida, observações comportamentais e interações sociais e o enfoque indutivo, ou seja, sai do particular de um grupo pequeno para fazer generalizações no geral, tá? Então, essa forma de caracterizar uma pesquisa que foi apresentada nesse quadro, ela é quantitativa,
Qualitativa, descritiva ou participante? Qual é, gente, a característica? Ela é a pesquisa qualitativa, é o contrário daquela outra pergunta. Por quê? Olha só os detalhes aqui desse quadro, gente. A pesquisa, ela é observado, né? Tem uma questão da observação, tem a questão do pesquisador, a importância que se dá para o pesquisador. Na pesquisa quantitativa, o pesquisador nem sequer aparece como algo importante. Há uma avaliação descritiva, ou seja, vai descrever o fenômeno, não vai fazer virar número, mas é uma descrição do fenômeno. O significado que as pessoas dão às suas experiências de vida, observações do comportamento e interações sociais. Isso é característica de uma pesquisa qualitativa, tá bom? Então, agora a gente vai para a perguntinha do Enem, a pergunta de número 4, vamos lá. O resumo ele pode ser considerado uma leitura inteligente do texto que se pretende entender ou explorar resumidamente. A leitura inicial é uma forma de reconhecimento do texto e aí, né, o leitor vai sentir as primeiras impressões desse texto. Quais são as partes indispensáveis de um resumo? Essa tá fácil porque a gente falou na aula, né? Vamos lá, é o título, corpo do texto e referência, apenas um título e a referência, fichamento do texto, uma pesquisa científica ou somente o corpo do texto. Essa aqui está muito fácil. Então, vamos aqui para a resposta correta e a gente já... É a letra A, pessoal. Por quê? A gente falou que no resumo ela tem que ter o título, que pode ser um título original ou você pode realmente criar um título. O corpo do texto, ou seja, o resumo em si, que você vai colocar lá. E no final desse texto tem que ter uma referência. A referência é o quê? Qual é a fonte que você utilizou para aquele resumo, o texto que você analisou, tá? O texto que você fez o resumo. Então, essas três questões, né, essas três características são as principais características de um resumo. Muito bem, letra A. E vamos para a última perguntinha do dia, que é... Defina o que é pesquisa científica. Nossa, essa aqui também a gente falou na aula, né? Pesquisa científica, gente, é um processo sistemático de construção do conhecimento que tem como metas principais gerar novos conhecimentos, né? E confirmar ou confrontar algum conhecimento pré-existente. Então, você pode confrontar, ou seja, dizer, não, isso aqui está errado, eu não concordo, e provar que você está certo, ou apenas confirmar aquilo que já existe, um conhecimento que já foi validado, tá ok? Então, gente, está aí a correção da nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham aí conseguido acertar as perguntas e também compreender mais um pouco sobre as características da pesquisa científica, tá bom? Aguardo vocês, então, na aula 10 e vamos aí seguir com os nossos estudos, tá bom? Até mais, um grande abraço!